Bom, obrigado primeiro por vocês terem vindo hoje ao nosso encontro. Espero que ninguém tenha sofrido com esses tornados, coisa esquisita que está acontecendo pelo mundo afora. O Gabriel me falou que teve até árvore que caiu, né? Eu não sei se por aqui perto teve esse tipo de coisa, mas... Hã? Na Zona Sul, é. Alagou? Uma lagoa. Lagoa e pan. Caramba, é. Então, que Deus ajude e nos conscientize também da gente não piorar a nossa condição da natureza, que a gente tem piorado já, né? Bom, pessoal, olha, hoje eu quero refletir com vocês uma segunda reflexão. A primeira foi domingo passado, em que eu falei sobre caos. Como eu expliquei, o caos dentro da mitologia grega era o Deus primordial, o Deus que havia criado tudo e criou os titãs, era o Deus mais poderoso na mitologia grega. E a Bíblia, ela não trata exatamente sobre o caos nesses termos gregos da filosofia, mas eu acho que ela nos ajuda a entender como que a gente lida com os momentos de caos, momentos difíceis. A gente teve alguns dias, um período muito desafiador aqui no Rio de Janeiro, de completa insegurança. Eu não estava no Rio, mas eu soube que lojas fechadas, todo mundo dentro de casa, um alerta de segurança absurdo. E sem sombra de dúvidas, se a pessoa já está assustada com medo, esses momentos só fortalecem esse medo que habita o coração do carioca o tempo todo. A gente vive tenso, né? É engraçado que quando a gente sai do Brasil, vai para um lugar um pouco mais seguro, você mantém os ritos de segurança, do tipo, eu achava engraçado, né? As pessoas botam a bolsa na frente no metrô, no ônibus, no trem, e as pessoas em outros lugares vivem muito tranquilamente, né? Em outros lugares que eu digo lugares mais seguros do que o Rio de Janeiro, né? Então, a gente carrega essa coisa, essa tensão no corpo o tempo todo. E aí, falando sobre caos, domingo passado, eu conversei com vocês sobre quando o caos vem de fora para dentro. E eu li a passagem que Jesus manda os discípulos atravessarem o lago, né, o mar que se chama, né, o mar da Galileia, o mar de Genezaré. E os discípulos estão lá no meio do barco, começa a onda, começa tudo parecer caótico. Os discípulos com medo, Jesus aparece e pacifica tudo. E eu falei sobre quando o caos vem de fora. Hoje eu quero conversar com vocês sobre quando o caos ele nasce dentro da gente. Porque uma coisa é lidar com o caos externo. Aí a gente fala de política, de segurança pública, todo mundo vira especialista na área, apesar de nós não sermos, né? Às vezes, especialista no assunto. E aí todo mundo tem uma opinião a dar. Agora, quando se trata do nosso mundo interno, aí parece que as nossas opiniões a respeito do que fazer e do que não fazer não funcionam tão bem assim. Porque seria muito fácil se a gente simplesmente, toda vez que nosso mundo interno desorganiza, a gente diz, eu sei o que está acontecendo, eu vou fazer isso, 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 e a coisa se resolve. Só que, no geral, a coisa não se resolve. No geral, o que acontece é que quando as coisas internamente saem do lugar ou se desorganizam, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, hoje, a gente precisa refletir um pouco mais sobre como que a gente lida com o caos dentro da gente, com o nosso caos interno. Essa é a realidade de muitos brasileiros hoje. Eu fui pesquisar um pouco mais as estatísticas de como que está, digamos assim, a alma do brasileiro, a nossa alma, a nossa psique. E é interessante que eu não sabia desse dado, talvez vocês soubessem, mais da metade da população brasileira considera saúde mental mais importante, inclusive, do que o câncer. A preocupação com saúde mental ultrapassou uma preocupação que antes era muito forte, que era a questão do câncer. Isso significa que, se essa é uma preocupação, esses dados são da Forbes do Brasil, se essa preocupação é de fato verdadeira, é porque o nosso coração, a nossa alma, está profundamente afetada internamente por angústias, ansiedades, a quantidade de remédio que se toma para lidar
com questões de natureza emocional, bom, primeiro que nunca se vendeu tanto, mas é uma coisa absurda, extraordinária. É uma coisa que nunca a gente teve tanta gente tomando tanto remédio, inclusive sem prescrição médica. Chega e fala assim, eu comprei uma cartela de Vivance, eu comprei uma cartela de... E aí a pessoa vai tomando. Eu fiquei ansioso, fui fazer uma viagem e tomei um Rivotril. Isso é a coisa mais comum do mundo de hoje. As pessoas não têm dúvida do que fazer quando estão ansiosas, elas têm um SOS na bolsa, convivem com isso o tempo todo. E aí, essas questões do nosso mundo interno, obviamente que tem a ver com o nosso contexto social, com o nosso contexto de trabalho. Se sabe que desde a Revolução Industrial, a lógica de trabalho muda, e com a mudança da lógica de trabalho, muda-se também a estrutura da nossa organização interna, psíquica, mental. Por exemplo, até alguns anos atrás, o sábado e o domingo era sagrado para ficar em casa, para família, para culto, para ir no parque, enfim, para fazer o que quisesse ser feito. Hoje, as pessoas trabalham de segunda a segunda-feira. Muita gente sai daqui, vai trabalhar, muita gente não vem mais, não consegue mais, por exemplo, estar no culto, não consegue estar com a família, não consegue estar... Enfim, seja onde for, porque o trabalho é a coisa que domina a nossa vida e de maneira quase que global, assim, ela domina cada área da nossa vida, tudo que a gente faz, de modo que a gente não tem tempo para recreação, para o divertimento, para o ócio, para o nada, para dormir até tarde, porque a gente precisa estar produzindo o tempo todo. Obviamente que isso adoece a sociedade. E não é à toa que os dados que eu tenho, que são do ano passado, de 2024, quase 500 mil de pessoas foram afastadas do trabalho por condições relacionadas à saúde emocional. É muita gente. É muita gente. Isso é significativo porque nós estamos falando que nós estamos doentes. O brasileiro, a população mundial no geral, não está bem. A nossa alma tá difícil, tá ruim. E a gente pode tratar isso de uma maneira trivial, é parte do jogo, ou a gente pode pensar isso associado à nossa espiritualidade. Se o ser humano, de fato, é um ser biopsicossocial espiritual, como é que a gente, com a nossa vida de fé, com a nossa espiritualidade, a gente lida com essas questões? Porque a Bíblia, o Evangelho, tem que ter alguma coisa a nos dizer a esse respeito, né? Então, quando nós, que somos pessoas de fé, afinal de contas, para alguém estar numa igreja domingo hoje é porque é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa que minimamente tem alguma expectativa de que a igreja seja um lugar bom para ela, de que seja um lugar que traga sentido, traga propósito. A gente que vive com a fé, eu sei que muita gente aqui é cristão há muito tempo, mas quando eu era criança, tinha um slogan que era assim: venha para Cristo e tenha esperança, tenha paz, tenha sentido de vida, Jesus vai transformar a sua vida, encontre paz em Cristo. Eram frases muito ditas para que as pessoas fossem até Jesus e, indo até Jesus, elas encontrassem descanso para as suas almas, baseado nos evangelhos. E é muito interessante porque hoje em dia, talvez pela maneira como a fé cristã foi se desenvolvendo, as pessoas até frequentam a igreja, até buscam a Deus, até oram, leem a Bíblia, mas parece que a sua espiritualidade não é suficiente para pacificar o coração. A gente fica preocupado, ansioso, angustiado o tempo todo. Talvez no domingo saia daqui mais aliviado, mas chega a segunda-feira, segunda ainda com os efeitos do domingo, na quarta-feira o negócio começa a ficar ruim. Aí quinta-feira bate a ansiedade, aí você vai até louco para chegar sexta-feira, o final de semana. Bom, é a vida de muita gente. A questão é, não basta mais ir ao culto, ler a Bíblia, orar de manhã para que você tenha uma vida tranquila. E na realidade a gente pode até, por meio da oração, ficar mais ansioso ainda. Ficar de maneira neurótica, orando, de maneira neurótica, lendo a Bíblia, e ficar mais angustiado, mais ansioso, menos pacificado dentro da gente.
Bom, outro dia me enviaram um vídeo de um pastor, desses calvinistas radicais, dizendo que psicologia é coisa do diabo. Crente não pode procurar psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, porque quem trata disso é Deus. Eu falei, bom, voltamos ao mundo do século XV, XIV, porque é isso, é um retrocesso, né? E ele dizia isso porque ele diz que todas essas psicoterapias são ateias. Eu falei, bom, esse cara não conhece minimamente a história nem das psicoterapias, da psicologia, da psicanálise, apesar do Freud ser ateu, nem todos do grupo do Freud eram, mas enfim. E aí eu achei interessante, né, porque para ele, na cabeça dele, a solução do mundo está o quê? Na religião. Essa é, no final das contas, o que resolve a vida humana. Mas do outro lado, eu fiquei pensando, como que a nossa espiritualidade realmente tem ajudado a gente? Antigamente, alguns estudos, né, que diziam o seguinte, uma pessoa que tem espiritualidade, tem alguma fé, ela pode melhorar mais rapidamente de um quadro de adoecimento do que uma pessoa que não tem esperança nenhuma. E hoje o que a gente vê, eu lidei com isso algumas vezes, eu era pastor de uma igreja em que eu tinha acabado de chegar e uma das pessoas da igreja cometeu autoextermínio e tacou fogo na casa toda. Queria destruir tudo, né? Foi a minha primeira semana naquela igreja e eu achei assim, naquela época, obviamente, eu não tinha nenhuma condição assim da psicanálise nem nada, mas foi difícil pensar, bom, essa pessoa estava no culto aqui. Isso aconteceu na segunda-feira, ela estava no culto, ela estava orando, ela estava cantando, ela estava... E de repente, no dia seguinte, ela se destrói, né? Pastores. A grande questão é como é que tem a nossa espiritualidade, como é que a gente pode pensar nas nossas angústias internas. Porque parece que aquilo que um dia trouxe sentido para o nosso coração, de alguma maneira, foi perdendo seu lugar de sentido. A religião, a espiritualidade, sempre foi, historicamente, um caminho de encontrar sentido para a vida, né? Então a Bíblia, eu diria que é um livro muito rico de histórias profundas, é um livro que muito antes da psiquiatria, da psicologia, das ciências sociais, ela fala a respeito da alma humana. Ela fala a respeito do nosso mundo interno. Você lê o livro de Salmos, e o livro de Salmos tem várias e várias histórias dizendo porque está angustiado a minha alma, descansa em Deus. Então essa capacidade de autorreflexão faz parte do povo judeu há muito tempo, do povo de Israel há muito tempo. E sem sombra de dúvidas, a gente pode encontrar nesse texto bíblico princípios que são do evangelho de vida para a gente, de modo que a gente possa refletir hoje como que a gente lida com o caos que está dentro da gente. E aí eu quero trazer uma história que é do profeta Elias, provavelmente vocês já ouviram falar. O profeta Elias é, sem sombra de dúvidas, o maior profeta do Antigo Testamento, tanto é que ele aparece quando Jesus vai ser transfigurado, aparece Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, a lei e os profetas. E aí eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 18. 1 Reis 19, versos de 1 a 18, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado os profetas de Baal, todos os profetas de Baal. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Elias desafia os profetas de Baal. Os profetas de Baal entraram no território de Israel por conta dessa mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe. Jezabel. Ela se casou com o rei Acabe, que era um judeu, e ela trouxe para dentro do território de Israel adoração e culto a outros deuses, o que na lei de Moisés não era permitido, né? Mas nesse período aqui, Israel já estava cheio de ídolos, imagens, idolatria dentro do seu território. Elias
é um profeta meio poderoso assim do Antigo Testamento. O que ele fala acontece. E Elias chama os 300 profetas de Baal e faz um desafio. Eu vou levantar um altar, colocar água nesse altar, e o primeiro Deus que responder com fogo é verdadeiro. Aí a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram a manhã inteira cantando, gritando, se cortando, adorando ao Deus Baal, e a Bíblia diz que nada acontece. De repente, Elias ora, Elias pede a Deus que mande fogo sobre o altar, a Bíblia diz que caiu um fogo sobre o altar, e então, em tese, o Deus de Elias era superior ao Baal. Elias, não satisfeito com isso, pega a espada e mata todos os 300 profetas de Baal. O que acontece? A Jezabel, esposa do rei Acabe, ela que tinha autorizado os profetas de Baal a trabalhar naquele território. Ela fica indignada e ela diz o seguinte, olha, que os deuses me matem se até amanhã, verso 2 aqui, diz assim, por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Quer dizer, você vai morrer. Certo? Traduzindo, tecla SAP, eu vou matar Elias. A Bíblia diz, verso 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Gente, eu estou falando de um camarada que não teve medo de desafiar 300 homens, profetas de Baal, mata todo mundo, e a Bíblia diz que Elias, a terra estava sem chuva há muito tempo, Elias orou e veio chuva sobre a terra. Ele era um profeta assim, meio poderoso no Antigo Testamento. E de repente chega uma mensagem para ele que ele tem medo e foge. Ele sai daquela situação para salvar a sua vida. Ele vai para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto. Então ele estava acompanhado, seu servo aqui provavelmente era Eliseu, que seria o seu sucessor, e ele vai para o deserto, ok? Então, foi para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para Deus matar ele. Não era mais fácil ficar lá com a Jezabel, já que ela falou que ia matar ele, então fica lá. Essa contradição muito interessante no texto bíblico, né? Porque ele foge para salvar a sua vida e pede para Deus matar ele. Entende a dinâmica aqui? Bom, verso 4. Sentou e pediu para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Bom, se Elias estivesse deitado no divã, a gente poderia fazer uma análise dele, dizendo que, no fundo, essa comparação que ele faz aos seus antepassados é muito o que a gente chamaria de superegóica. É uma idealização que ele cria dos antepassados e ele diz, eu não sou melhor do que eles. O que muitas das vezes acontece com a gente. Quando a gente cria ideais irreais pra gente, esses ideais sufocam o nosso coração e a gente começa a parar de acreditar que a gente pode alguma coisa, que a gente é capaz de alguma coisa, porque os ideais são sempre perfeitos, maravilhosos, incríveis, muito melhor do que a gente, muito mais inteligente do que a gente, muito mais capaz do que a gente, e a gente se sente assim meio igual a Elias, pensando, bom, eu sou uma pessoa pior. Eu não mereço estar vivo. Esse sentimento é muito comum. Eu não mereço estar vivo porque eu não sou digno, eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente. Bom, então Elias está nessa condição e a Bíblia diz que no verso 5, então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. É engraçado que na Bíblia, quando a Bíblia diz que apareceu um anjo e a relação das pessoas com esse anjo, às vezes é de completa indiferença. Ele levanta, come, bebe e dorme. Rapaz, se fosse hoje,
Alguém viu um anjo? Tava no YouTube, no Instagram, foto, vídeo, testemunho de tudo que é lado. Mas a Bíblia não é um livro tão, digamos assim, tão mainstream. Elias é um profeta que trata o anjo com indiferença. Ele come, bebe e volta para dormir. E aí, olha o que o texto bíblico diz, né? O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, você não aguentará a viagem que tem pela frente. Perceba que o anjo tem que insistir com ele para que ele coma e para que ele beba. Bom, se você já lidou com uma pessoa em situação depressiva, você sabe que esse aqui é um quadro depressivo clássico. A pessoa se recusa a comer, a beber, ela fica muitas das vezes nesse lugar, se abandona, né? E aí o texto diz assim: Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento, dessa vez, lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Olha que interessante, uma comida, Monique, que explique isso. 40 dias e 40 noites sustentou ele até o Monte Sinai. Pois é. É uma coisa absolutamente extraordinária. E aí, o Monte Sinai, para quem não sabe, foi o monte em que Moisés recebeu as tábuas da lei. O Monte Sinai tem vários níveis. Então tem o nível mais alto, que é muito difícil alguém chegar lá, e os níveis mais baixos, né? Moisés, pelo que se conta, ele estava num nível muito alto. Elias, ele vai para o Monte Sinai, o monte de Deus, e entra numa caverna e passa a noite. Aí eu quero que você crie uma imagem assim, meio Netflix na sua cabeça. Chegou a noite, deserto à noite, é muito frio. Venta muito, é um lugar muito desafiador. Então o Senhor lhe disse: olha que coisa magnífica. Deus fala com Elias, ele estando na caverna, e a pergunta que Deus faz é: o que você faz aqui? Para quem gosta de um Deus absolutamente onisciente, onipotente, onipresente, tipo os deuses gregos, essa pergunta não faz sentido, porque Deus diria: Elias, eu sei porque você está aqui, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Mas o Deus revelado no Antigo Testamento, ele não é desse tipo. Ele pergunta, ele interpela Elias a respeito e do motivo pelo qual, por que você está na caverna? O que você está fazendo aqui? Ele poderia dizer: Elias, sai da caverna, não sei o que aconteceu. Não, mas ele pergunta, ele dá a possibilidade para Elias responder. Elias, que está ouvindo a Deus, podia se ajoelhar nesse momento e dizer: Deus falou comigo. Olha o que Elias fala. Eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também me procuram me matar. A resposta bem mal criada, né? Quer dizer, Senhor, todo mundo te abandonou. Ninguém liga para você. Deus responde: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Imagina um vendaval, um homem sozinho pensando: agora ele me mata, depois dessa resposta que eu dei. Mas a Bíblia diz: o Senhor não estava no vento. Depois teve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? A mesma pergunta se repete: o que você faz aqui, Elias?
Ele respondeu outra vez: eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas, e eu sou o único que restou. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Olha que coisa interessante. Elias unge uma pessoa para ser rei de um território que até então não estava unificado, que era a Síria, né? Então, unja Azael para ser rei da Síria. Verso 16. Depois, unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Bom, esse texto aqui, ele é uma imagem, um quadro muito interessante. Primeiro, qual é a situação de Elias? Elias é um homem que foi basicamente vitorioso em tudo. Elias é um dos poucos da Bíblia que não viu a morte. Elias não morreu. A Bíblia diz que quando Elias terminou o seu trabalho, uma carruagem de fogo levou para o céu. Acabou a vida de Elias aí. Ele não morreu. Assim como poucas pessoas na Bíblia, né? Elias é um homem que ora para que haja chuva e cai chuva, pede fogo e cai fogo. É um profeta, como eu disse, meio poderoso, né? Elias, então, é abalado por uma notícia de Jezabel e ele vai, pelo medo, fugir. É o que a gente geralmente faz, né? Ao invés de enfrentar o medo toma a gente foge das situações e não quer enfrentar lá de frente. Essas são as formas, digamos assim, mais primitivas de lidar com uma realidade ameaçadora. Uma coisa é importante dizer que medo e angústia são coisas diferentes. O medo é a respeito de uma coisa que eu sei. Por que você está com medo? Porque ali na rua tem uma pessoa com uma arma, eu não quero sair porque eu posso ser atingido por um tiro. A angústia é quando eu não sei. Eu estou angustiado pelo quê? Bom, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Por isso que o Freud vai dizer que a angústia é um representante da pulsão de morte, porque é alguma coisa que eu não sei e que me domina e que me esmaga, né? E aí a grande pergunta, então, é se isso acontece com você também. Diante do medo, diante da angústia e diante de uma vida que você construiu, que teve muitas vitórias, você apaga tudo e só fica com aquela realidade momentânea, olhando para aquele quadro caótico, desastroso, dizendo: a minha vida acabou aqui. Você fez muita coisa na vida. Você conquistou muita coisa na vida, mas mesmo assim parece que nada foi suficiente dentro de você. Porque o medo, muitas das vezes, faz isso com a gente. Aí a gente pode cair em dois erros, né? Achar que a gente conquistou muito e, bom, aqui está suficiente, que é uma tragédia, porque enquanto a gente viver, a gente nunca vai chegar lá, então é um constante fazer, é um constante trabalho. E por outro lado, é achar que a gente não fez nada, né? Que é uma ideia muito importante da Melanie Klein, que é uma psicanalista que eu gosto muito, cito muito ela aqui, que dizia que a inveja, ela tem dois caminhos. A inveja de uma pessoa regredida é quando ela vai lá, atua e quer atacar o que o outro tem, porque ela acredita que deveria ser dela. Ela vai lá e ataca. Ou um tipo de inveja mais sofisticada, que é quando eu vejo o que uma pessoa tem e o que ela possui, eu olho para aquilo, admiro e vejo que eu poderia ter aquilo e não tenho, e ao invés de eu ir lá e atacar, porque agora eu adulteci um pouco mais nessa área, eu ataco o que eu tenho. Então eu me sinto esvaziado, eu me sinto sem nada, eu me sinto depreciado e falo, mas eu não tenho nada, eu não conquistei nada, eu não fiz nada. Então esse sentimento da inveja é muito sutil e muito poderoso dentro da gente, né? Agora a grande questão é que Elias, que estava sozinho com medo, a Bíblia diz que Deus vai tratar ele.
E como é que Deus trata Elias? Primeira coisa que Deus faz é mandar um pão quente e água para Elias. Uma coisa básica, aquilo que é básico para o ser humano, né, que se pensava antigamente. Hoje a nutrição vai pensar diferente, mas antigamente pensava que pão e água eram os elementos mais básicos para qualquer pessoa subsistir, para viver. Talvez hoje diria proteína, aminoácidos e um monte de outras coisas. Mas na cultura antiga era isso que se pensava, até porque era uma grande revolução o trigo, né? Uma coisa muito nova, muito sofisticada. Hoje em dia não. Mas naquele período, pão e água eram os elementos mais básicos da natureza e que fazia qualquer pessoa viver bastante. E aí eu fiquei pensando que muitas das vezes, quando a gente está meio quebrado na vida, a gente está esmagado por essas experiências que são muito difíceis para a gente, o que Deus oferece para a gente é exatamente uma coisa muito simples, mas que é capaz de nos colocar de pé de novo. Pão e água. Eu lembro que um dia eu passava as tardes na igreja lá em Nilópolis, no gabinete pastoral, né? E eu lembro que um dia estava um dia meio estranho, estava uma tarde meio fria, e aí por volta de umas 4 da tarde, chegou uma senhora lá na igreja e falou assim, pastor, eu vim aqui trazer uma coisa para você. Eu falei, poxa, que legal. Aí ela trouxe um bolo de aipim, que eu gosto muito, né? Que ela tinha acabado de fazer, e café. E eu lembro que naquele dia eu não estava muito bem dentro de mim. Aí eu pensei nessa história, eu falei assim, esse dia essa senhora trouxe o que o anjo trouxe para Elias, pão e água. Que muitas das vezes a gente não percebe, mas Deus atua nessas sutilezas. Nesse pão e água, coisas simples. O problema é que às vezes o nosso coração está igual de Elias, tão angustiado, tão esmagado, que a gente se torna incapaz de perceber que Deus atuou, agiu nessa coisa simples do pão e da água. Pode ser uma gentileza de uma pessoa, pode ser uma coisa muito simples que alguém faça por você, mas pelo fato da gente estar desacordado, a gente não vê Deus atuando e agindo naquilo. Porque quase sempre a gente espera Deus atuar onde? No vendaval, na tempestade, no fogo que cai, numa coisa apoteótica, para eu dizer, Deus está comigo porque uma coisa apoteótica aconteceu. E se você for sincero com a vida, você vai saber que eventos apoteóticos são raros. E olhando para a história de Elias, Deus não estava no evento apoteótico. Eu acho um problema quando a gente busca uma espiritualidade apoteótica de grandes eventos o tempo todo para minha alma ser satisfeita. Porque quando eu olho para a Bíblia, são eventos do dia a dia, muitas das vezes triviais, comuns, banais, que Deus age, que Deus está ali. Então, nos 5 pães e 2 peixinhos, no pão quente, na água que Deus manda, nos corvos, não sei qual que é, corvos, nos pássaros que manda comida para o profeta. Nessas coisas básicas do dia a dia, Deus está. Se eu perder essa dimensão do cotidiano, que Deus não age nos eventos assim, a gente gosta de uma coisa. Tem uma amiga minha, cara, muito loucura isso, mas tem uma amiga minha que fala assim, Herbert, eu jogo todo ano na Mega Sena, se eu ganhar eu vou te dar uma parte. Eu falei, cara, por que tu não para de jogar nessa Mega Sena e bota o dinheiro em outra coisa? Ela falou, não, mas um dia eu vou ganhar. Eu falei, tá, tudo bem, então continue jogando na Mega Sena. Tem gente que joga no Tigrinho, tem gente que joga... Porque a gente espera que um grande evento salve a nossa vida da condição que a gente está. Essa é uma das questões problemáticas da nossa existência. Deus fala com Elias. Primeiro Deus fortalece ele para depois falar com ele. Uma pessoa muito quebrada, ela não tem condições de se levantar por si só e de caminhar. Então Deus fortalece o profeta e depois Deus fala com o profeta. E isso é uma coisa maravilhosa, porque Deus faz uma pergunta. Deus não fala com Elias dizendo, Elias, acabou esse problema, eu resolvi tudo com Jezabel. Deus não mata Jezabel, Deus permite Jezabel continuar existindo, vivendo, mas o que Deus faz com Elias é uma das coisas, inclusive do ponto de vista assim, da psicanálise maravilhosa. O que você está fazendo aí? Uma pergunta. Eu acredito que Deus sempre nos faz perguntas
que nos colocam diante de nós mesmos. O que você faz aí? Lembra quando no Jardim do Éden o casal comeu o fruto proibido lá? E Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Ou quando Jesus encontra um doente e pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque Deus sempre faz perguntas que nos colocam diante de nós mesmos. São perguntas espelho. É como se Deus estivesse dizendo: olhe para você. O que está acontecendo aí dentro de você? Bom, depois disso, Deus leva Elias de volta para o seu trabalho. Ele fala: olha, volte para o seu caminho, unja o rei da Síria, unja o rei de Israel e unja Eliseu para ser o profeta. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte: esses dois textos, esse texto, ele nos ensina duas coisas. Primeiro, quando o nosso mundo interno está um caos, o que Deus faz com a gente primeiro é nos fortalecer. Tirar a gente da condição de quebrados. A grande questão é que a gente acha que para se fortalecer eu preciso fazer alguma coisa. Isso é religião. Eu preciso orar para me fortalecer, eu preciso cantar louvores para me fortalecer, eu preciso. A lógica do Evangelho é que Deus age independente de nós. Deus nos fortalece sem depender do nosso desempenho. Deus não perguntou para Elias: você quer pão e água? Deus ofereceu pão e água. Então o Deus que a gente acredita não está morto, indiferente, num lugar alheio à nossa condição. É um Deus que está presente e que age em nós. Ele nos fortalece. É aquele momento em que você se sente esvaziado, com medo, angustiado. E de repente, por algum motivo, você fala: acho que o meu coração foi fortalecido. Eu posso voltar para o meu caminho. Deus age independente de nós. É Deus quem sempre dá o primeiro passo. A gente gosta de colocar nas nossas mãos a responsabilidade pela nossa força espiritual. Mas se não for pela força do Espírito Santo, você não vai ter nem força para buscar Deus. Então, antes de qualquer coisa acontecer dentro de você fazer alguma ação, saiba que Deus já atuou em você. Essa graça que é antes da minha ação, ela é maravilhosa. Deus age antes da decisão de Elias e fortalece ele. E aí a segunda coisa, agora que o profeta está fortalecido, é que Deus orienta Elias pela sua palavra. A palavra de Deus, ela infelizmente foi confundida com a Bíblia. Mas a palavra de Deus é a força criadora de Deus para criar céus e terras no relato bíblico. A palavra de Deus, ela foi encarnada na pessoa de Jesus, e quando você olha para Jesus, você vê as ações dele. Palavra de Deus na Bíblia não é texto. Palavra de Deus na Bíblia é a ação de Deus que movimenta a história e movimenta todas as coisas. Por isso que quando a Bíblia diz que a voz de Deus derrete as montanhas, a voz de Deus faz tremer as águas, a voz de Deus cria céus e terra. A voz de Deus é a palavra de Deus que nos coloca em ação, que nos coloca em movimento. Então, ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter para a vida. Porque essa palavra de Deus, ela é capaz de criar realidades que a gente não está vendo. Por isso que quando Deus fala, ouça. A gente não pode tapar os ouvidos para a voz de Deus. Se nós cremos num Deus que está vivo, ele precisa falar com a gente. E geralmente, lembra disso, toda vez que Deus fala com alguém, é para devolver essa pessoa para sua missão. Toda vez. Olha para a Bíblia toda. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Para quê? Voltar para o Egito e cumprir uma missão. Ele falou com Elias. Elias, Deus não falou: coitadinho, vamos ficar aqui 3 dias, Elias, vamos bater um papo, tomar um café. Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Elias, volta e unge rei
unge profeta, volta para o seu trabalho. Só que eu posso confundir voltar para o seu trabalho como simplesmente voltar para minha segunda-feira, para o meu trabalho cotidiano. Só que a gente precisa lembrar que todas as vezes que Deus convoca uma pessoa para trabalhar, é sempre em prol do outro, do mundo. É um serviço, uma vocação espiritual para alguém. No geral, o nosso trabalho serve para quem? Para pagar nossas contas, pagar nossa vida, para a gente se alimentar, viajar, comer em restaurante. Para gente. Esse tipo de trabalho, se a gente fizer isso a vida toda mantendo uma espiritualidade, a gente não muda 1 centímetro da realidade. O trabalho para o qual Deus nos convoca é sempre para a sua missão. É sempre para se aliar a Deus, para promover os sinais da justiça do reino de Deus nesse mundo. Então, eu gostaria de lembrar isso a vocês, que Deus nos tira do caos interno para a missão. Essa espiritualidade meio budista, que Deus me faz bem, eu fico quase que num estado de plenitude, e isso não serve para absolutamente nada para o outro, isso é tudo o que o evangelho é contra. Esse tipo de espiritualidade busca o budismo, fica num monte, raspa a cabeça, vira zen, bota aquela roupa e fica lá fazendo mantra a vida inteira. Não serve a ninguém. A espiritualidade do evangelho me coloca diante do meu próximo, do outro. Se isso não acontece, não é a espiritualidade do evangelho. Eu lembro sempre qual é o maior mandamento, segundo Jesus. Amem a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de João, Evangelho de Tiago diz, se você ama a Deus, diz assim, eu amo a Deus, mas quem é o seu próximo você não enxerga, você não ama a Deus, você é mentiroso. A verdade para a Bíblia é uma ação. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque a verdade é uma ação. Então, todas as vezes que o evangelho me convoca, ele me convoca para trabalhar para a realidade do reino de Deus. Se não for assim, gente, a nossa espiritualidade é sal que não salga e é luz que não ilumina. Não serve para nada. Então Deus, ele nos convoca para que a gente se fortaleça, sim, ele nos fortalece, para que a gente volte à vida, sim, ele faz a gente voltar à vida, mas no final das contas para a missão. Esse é o nosso grande propósito. Se não for isso, para que serve a nossa espiritualidade? Para nada. Então que Deus nos ajude a ter sempre pão quente, a palavra dele, e que ele nos coloque de volta para a missão. E água. E água também. Aqui eu tenho café. Adorei isso, volta. Amém.